E aí galera, beleza? Vamos então ao nosso vídeo dessa sexta-feira, correção dos últimos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, tanto os exercícios lá da apostila, quanto os exercícios que eu passei para vocês no anexo. Então vamos lá, exercício sobre entalpia, cálculo de entalpia e reações exotérmicas e endotérmicas. Vamos ao primeiro exercício. O primeiro exercício 12 da apostila, diz o seguinte: dadas as equações químicas abaixo das questões, julgue os itens a seguir relativos às reações químicas dadas. Então, nós temos aqui três reações: metano mais ar gerando seus produtos, HCl mais hidróxido de potássio gerando produtos, e o carbonato de cálcio, delta, que significa aquecimento. Quando tiver delta na reação, só lembrando que é sempre aquecimento, gera produtos. E as duas primeiras têm um ΔH negativo e a última tem um ΔH positivo. Então vamos lembrar que toda vez que eu tenho uma reação com ΔH negativo, eu tenho uma reação exotérmica. Significa que os produtos têm menos energia, menos calor do que os reagentes. Então o ΔH da minha reação vai ser negativo. E ao contrário, quando eu tenho positivo, a reação vai ser então endotérmica. Vamos dar as afirmações que esse exercício trazia então. As reações 1 e 2 são exotérmicas. Correto, olha só, ΔH negativo, então essa primeira aqui está correta. Segunda, todas as reações liberam energia na forma de calor? Incorreto esta afirmativa, porque as duas primeiras liberam energia na forma de calor, mas a última ela absorve energia que é absorvida, já que o ΔH é positivo, ela é endotérmica, então ela absorve. Então a segunda está errada. Terceira afirmativa, a reação 2 é endotérmica? A 2 não é endotérmica, já, inclusive classificado ela como exotérmica. E por último, para promover a reação 3, a reação é mais eficiente que a 2, pois libera mais calor. Vamos olhar lá então. A 3, como é endotérmica, eu tenho que fornecer calor para ela. Vamos ver se é a 1 ou a 2 que fornece mais calor. O ΔH, a variação de entalpia, é maior na primeira, então é ela que fornece mais calor. Logo, a última informação está correta também. Então nós temos a 1 e a 4 correta, letra C. Exercício 13, agora já é um exercício de cálculo da entalpia. Diz lá o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, o monóxido de carbono foi usado como combustível alternativo nos veículos para suprir a falta de gasolina. O monóxido de carbono era obtido em equipamentos conhecidos como gasogênios pela combustão parcial da madeira. Nos motores dos automóveis, o monóxido de carbono era convertido em gás carbônico ao reagir com o oxigênio e liberava 57 kcal por mol. Sabendo-se que a entalpia do produto dióxido de carbono é no menos 94 kcal, pode-se afirmar corretamente que a entalpia da formação do monóxido de carbono é. Então veja, nós temos aqui a entalpia do produto, que é a entalpia de formação dele, na verdade, de formação. Se é de formação, eu posso chegar também na entalpia do monóxido de carbono, que é o que ele pede. Ele fala também que a reação libera 57, ou seja, eu tenho um ΔH total da reação. E nós sabemos que, primeiramente, a reação é essa. Primeiro tem que ter a reação, saber qual reação é. Por quê? Porque eu tenho que saber qual que é a estequiometria dessa reação. Qual é a quantidade de cada um dos reagentes em mol que eu tenho. Então, no caso, a reação é 1 mol de CO mais meio mol de O2, que produz 1 mol de CO2. O ΔH dela, como o exercício informou, é 57 kcal. Por que negativo? Porque o exercício disse que libera, então tem que ser negativo. Depois, nós sabemos também que quando a gente sabe as entalpias de formação, nós podemos calcular a entalpia tanto da reação, que no caso eu já tenho, ou eu também posso chegar nas entalpias que eu estou procurando, que no caso é do reagente CO. Então, aqui nós temos que o CO é X, o oxigênio é zero, a sua entalpia de formação é zero, porque é uma substância no estado padrão, e do CO2, o exercício deu lá em cima, menos 94 kcal. Nós sabemos, então,
o total das entalpias de formação dos reagentes e o total das entalpias de formação dos produtos. E sabemos que a variação da entalpia padrão é igual à soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes. Como a gente só tem o valor para um reagente e um produto, basta a gente substituir a entalpia do reagente por x, que eu estou procurando, e substituir o ΔH pelo valor dado. Então, a reação, entalpia, então, variação de entalpia da reação é menos 57, o produto é menos 94, só tem um mol do produto, então vai 1 aqui, e o x é o valor que eu procuro do CO, já que também é um mol dele. Resolvendo isso, nós temos 57 menos 94, o valor então é menos 37 kcal por mol. Continuando, o próximo exercício também vai ser um cálculo, só que no próximo exercício nós temos o cálculo da entalpia não mais com a energia de formação, mas sim com as energias de ligação. No caso, para a energia de ligação, esse exercício ele tinha um erro, por isso eu trouxe algumas tabelas aqui embaixo. Então ele pedia para você calcular a entalpia de formação, a entalpia, aliás, de reação para a reação que produz a partir do cloro gasoso reagindo com brometo de hidrogênio, formando o cloreto de hidrogênio e o bromo gasoso. Então eu mudei aqui a energia de ligação do HCl, estava ClCl no exercício, não tinha um erro lá. Aí eu trouxe as tabelas aqui, só para a gente conferir o valor. Então o HCl aqui que tinha esse valor de 431. Não sei se vocês conseguiram fazer aí, se vocês pesquisaram a tabela, porque realmente não tinha esse valor. Bom, então a primeira coisa nós temos que ter a análise para saber como que eu calculo usando a energia de ligação. Então, para mim, calcular usando a energia de ligação é diferente de usar a entalpia padrão. Eu vou ter que o ΔH da reação vai ser igual ao ΔH do rompimento de ligações, sempre rompida ligações aonde? Nos reagentes, mais o ΔH de formação de ligação. No caso, a formação das ligações são nos produtos. Pensando aqui com o processo químico. Para romper a ligação, eu tenho que fornecer energia, não é isso? Certo? Para mim romper uma ligação, eu forneço energia. E para formar, quando eu formo uma ligação, a ligação química, ela é formada para adquirir estabilidade. E os átomos vão se combinando para ir para ambientes de menor energia. E nisso, então, eu vou ter uma diminuição da energia. Logo, no caso da formação de ligação, eu vou ter uma liberação de energia, certo? Nós temos que ter a reação e fazer o balanceamento dela. Então, a reação que nós temos é cloro ligado a outro cloro, mais o HBr. Eu tive que fazer o balanceamento aqui, porque aqui no lado dos produtos eu tenho aqui um total de 2 bromos e aqui eu tinha só um. Então, Cl2 é ligação cloro-cloro, já coloquei na forma de ligação aqui, mais 2 HBr produzem o HCl mais 2 mols de Br2. Isso aqui é o que a reação que ele colocou aqui, ó, cloro gasoso está aqui, brometo de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e o bromo gasoso, ok? E agora a gente tem que então ir nas informações das energias de ligação e calcular o total nos dois lados. Primeiro vamos olhar para o lado que rompe as ligações. Então, primeiro eu vou romper uma ligação cloro-cloro e o cloro tem 1 mol. Então, é só multiplicar o valor depois por 1. O valor que nós encontramos aqui é 242, então como é uma ligação apenas e 1 mol de ligação também, é 1 vezes 242. Lembrando que eu estou fazendo o rompimento de ligação, então o valor aqui vai ser sempre positivo. E agora vamos ver para o HBr. Eu também vou romper ligações do HBr, só que agora o rompimento que eu tenho é de uma ligação hidrogênio-bromo, só que eu tenho 2 mols de ligações hidrogênio-bromo, né? Pelo balanceamento da reação nós temos 2 aqui, então eu tenho que multiplicar também por 2. Logo, o valor referente ao HBr vai ser 2 vezes
a energia de ligação dele, que é 366, que dá 732. E vamos ver agora, então, os processos de formação. Aqui no produto eu vou formar uma ligação hidrogênio-cloro, um mol de ligação hidrogênio-cloro. Então, eu vou ter aqui no total... Opa, aqui tem um balanceamento que está errado, então deixa eu só trocar aqui. Deixa eu puxar aqui esse slide. Aqui tá aparecendo um 2 aqui na frente. Deixa eu só excluir esse aqui para a gente corrigir, né? Que esse balanceamento está errado aqui. E aqui já tem um 2, já está certo. Vamos soltar lá, como é uma apresentação, né? Tá lá o 2, ok? Então já puxei um pouco mais para frente porque o 2 não estava aparecendo na minha animação aqui, mas vamos ver lá. É um HCl, mas são 2 mols de ligação hidrogênio-cloro, né, pelo balanceamento. Então 2 vezes o valor, só que agora é negativo porque é a formação. Está no produto, é a formação de ligação, e a formação de ligação libera calor, a entalpia tem que ser negativa deste lado aqui. E a mesma coisa para o bromo ligado a outro bromo. No caso do bromo ligado a outro bromo, nós temos 1 vezes menos 193, porque é a formação de ligação, dá menos 193 negativo. E agora, quando eu coloquei as entalpias totais dos reagentes positivas e dos produtos sempre negativas, é só somar tudo isso que vou ter o ΔH da minha reação. E esse valor aí, no caso, dá menos 81 kJ. E a primeira pergunta do vídeo, como vocês sabem, sempre tem essas perguntas no vídeo para vocês responderem. Pergunta molezinha, que é o seguinte: no exercício 17, a reação é exotérmica ou endotérmica? Novamente, no exercício 17, a reação é exotérmica ou endotérmica? Molezinha, vamos passar para o próximo exercício. Exercício 18, também é para você calcular, e também ele deu energia de ligação. Então, você tem a reação ali, não vou ler o exercício, não tem necessidade, né? Nós temos ali a reação e para ajudar também ele colocou a forma estrutural do fosfogênio para a gente ver qual é esse tipo de ligação que tem. E a reação química ela já está balanceada, né? Então nós vimos aqui que é o fosfogênio, que é o produto, é formado por uma ligação carbono dupla oxigênio, 2 ligações simples carbono-cloro. E o reagente é o CO. O CO ele é formado por uma ligação dupla carbono-oxigênio mais uma ligação adicional, que é uma ligação covalente coordenada. E o cloro, que é uma ligação cloro-cloro. Então, nós já sabemos todas as ligações, basta a gente fazer a soma dos reagentes e dos produtos, quando forma a ligação e quando a ligação é desfeita. Para fazer o cálculo, depois é só somar o ΔH do rompimento de ligação mais o ΔH da formação de ligação. Então, no rompimento, nós temos o rompimento de uma ligação C-tripla-O, que é do CO aqui, do reagente, mais uma ligação cloro-cloro do outro reagente. Então, 1 vezes 1080, o valor que eu tirei da tabela aqui, mais 1 vezes 243, o total dos produtos, aliás, dos reagentes dá 1323 positivo. Lembrando que é reagente, então é positivo. Depois, a formação, nós temos a formação de 2 ligações carbono-cloro, aqui no produto, aqui é a fórmula do produto, e uma ligação carbono dupla oxigênio. Isso dá um total, então, multiplicando e somando, de menos 1401. Como é produto, tem que ser negativo. E basta, então, que eu faça a soma desses dois valores, que eu vou ter o valor do ΔH da reação. Neste caso, então, é menos 78 kJ, ou seja, a minha resposta é a letra B. Beleza? Passamos para o próximo. Este próximo aqui, ele vai me dar agora uma reação, ela também já está balanceada, então já está molezinha aí por estar balanceado. Só que ele me dá agora o ΔH de formação das espécies. E ele vai perguntar aqui qual que é a entalpia da reação a 25 graus. E nós sabemos que quando nós temos as entalpias padrão de formação dos participantes da reação, que foi o que ele deu na tabela, o ferro aparece como 0 porque é a substância no estado padrão, é só a gente somar as entalpias padrão de formação dos produtos e subtrair dos reagentes.
Então, molezinha para fazer isso. E tem que lembrar também que isso aqui é para cada mol. E a reação aqui, no caso do CO, por exemplo, são 3 mols, F2O3 é 1 mol e do CO2 são 3 mols. Então, aqui está a fórmula, soma das entalpias padrão de formação do produto menos a soma das entalpias de formação dos reagentes. Então, nós temos 2 vezes 0, eu até coloquei o 0 aqui, que é referente ao produto ferro, só para vocês lembrarem que o valor é 0, seria 2 vezes 0, né? Porque tem 2 mols dele aqui, mais 3 vezes o valor do CO2, que é menos 393,5. Menos, aí aqui aparece os dois reagentes. Primeiro o F2O3, que é 1 mol, então 1 vezes o valor dele, que é 824 negativos, mais 3 vezes, porque são 3 mols de CO, e o valor da entalpia padrão de formação do CO, que é 110,5. O ΔH padrão, então, vai ser 1180,5 negativos mais 1155, já que aqui deu negativo no cálculo, mas o negativo também está aqui na fórmula, então inverteu o sinal. Então, o ΔH de formação é menos 24,8 kJ. Mas ele pede aqui por kJ por mol, então eu tenho que levar em consideração o reagente principal, que é o F2O3. Como só tem 1 mol dele, eu tenho que o ΔH da reação, então vai ser menos 24,8 kJ para cada mol de óxido de ferro que entra na reação, ok? Então, a minha resposta aqui, neste caso, é a letra B também. Continuando aí, aliás, aqui tem mais uma pergunta para vocês. Essa não tem nada a ver com exercício, é uma pergunta para vocês consultarem aí, fizerem uma consulta, mas que tem tudo a ver com o nosso conteúdo de termodinâmica, que é o seguinte: por que as pessoas acometidas pelo Covid-19 têm febre? Novamente, por que as pessoas acometidas pelo Covid-19, o vírus que está circulando aí, que está fazendo vocês ficarem em casa, inclusive, têm febre? Ok? Essa é a segunda pergunta, então, desse vídeo. Agora, os exercícios que eu passei para vocês em anexo. O primeiro exercício, ele te dá uma tabela com energia de ligação e ele vai pedir para você calcular qual é a variação da entalpia da reação, aqui no caso de combustão do metano. Então, novamente, a gente vai utilizar a soma das entalpias tanto de reagente e produto, lembrando que a parte do produto é sempre negativa, a soma total tem que ser negativa, e a dos reagente aqui vai ser positiva, só que agora eu vou usar também energia de ligação. Então vamos lá. Aqui nós temos a fórmula, a gente já tinha visto antes, e nós temos que saber também quais são as ligações que nós temos. Então no CO2 a ligação é 2 ligações C dupla O. E na água são 2 ligações oxigênio e hidrogênio. Então, vamos dar o rompimento primeiro. No caso, nós temos 1 mol de 4 ligações carbono e hidrogênio sendo rompidas, porque aqui nós temos CH4, são 1 mol de 4 ligações, mais 2 mols de uma ligação oxigênio dupla O, porque eu tenho 2 mols de O2. Então, eu tenho 4 vezes 413, mais 2 vezes 494. Isso dá um valor positivo de 2.640, já que eu estou calculando o rompimento, então eu tenho que fornecer energia para isso. Estou falando dos reagentes aqui. Depois nós temos a formação. Eu vou formar aqui 1 mol de 2 ligações C dupla O. São 2 ligações C dupla O na molécula de CO2, mais 2 mols de 2 ligações OH. Olha, eu tenho 2 mols aqui no balanceamento e eu tenho na água 2 ligações oxigênio e hidrogênio. Então, no caso, o total de ligações total que eu tenho de oxigênio e hidrogênio, no caso, vão ser 4. Então, eu tenho aqui, vai um negativo na frente que eu já coloquei aqui, já que é a formação de ligações. Ao acontecer a formação de ligações, eu tenho a perca de energia, então o processo aqui vai ser exotérmico, é negativo no lado dos produtos, né? 2 vezes 204, que é a energia de ligação
C2O mais 4 vezes 463, que é a energia de ligação oxigênio e hidrogênio, já que são 2 mols de ligações de 2 ligações OH. Então, totaliza 4 aí no total. Isso dá 2 menos 3.460 kJ. E também tem o resultado final, só somar esses dois valores. 2.640 mais menos 3.460. Isso dá menos 820 kJ. Então, este aí é o valor da entalpia de reação, que é a combustão, no caso, essa reação do gás metano. Okay? O segundo exercício. No segundo exercício, antes de começar ele eu já vou passar para vocês a terceira pergunta. Olha a terceira pergunta aí. Qual a relação do dinamite, porque esse exercício fala sobre explosivos, qual a relação do dinamite com o prêmio Nobel? Então, vocês vão pesquisar aí rapidamente, vocês vão encontrar essa pergunta fácil. Qual a relação do dinamite com o prêmio Nobel? Essa é a terceira pergunta. E vamos à reação, ao exercício aí, que tem uma reação do explosivo trinitroglicerina. Nós temos a reação balanceada já, ele deu para nós os valores das entalpias padrão de formação, então basta a gente fazer aquele somatório para a gente encontrar o que ele está pedindo, que no caso é a entalpia padrão de formação do... Aliás, ele pede a entalpia da reação, né? Do ΔH da reação total. Então, como nós temos os valores de todos os participantes, basta fazer aquele somatório. Isso vai dar um ΔH final de menos 1.474 quilocalorias. Olha só, eu multipliquei aqui os valores, os números de mols, aqui são os produtos e aqui é o reagente. Só tem um reagente aqui e no total eu tenho um ΔH de menos 1.474 quilocalorias. Ok? Aí a fórmula que eu usei, que é a fórmula que a gente já tinha usado no exercício anteriormente. Exercício 3. Aqui também vem mais uma pergunta, agora a pergunta 4, vem no exercício 3, que é o seguinte. A reação de produção de amônia, novamente, a reação de produção da amônia tem um entalpia de formação negativo. Isso é um indicativo que ela é fácil de ocorrer. Okay? O próximo exercício ele traz exatamente essa reação, que é a amônia produzida a partir do nitrogênio mais o hidrogênio para produzir essa molécula. Então, a pergunta é se ela ser exotérmica é um indicativo que ela é uma reação fácil de ocorrer ou não. Okay? Essa é a pergunta que é referente a essa parte do vídeo. Então vamos lá, aqui também muito fácil, nós já fizemos isso daí mais que uma vez, né, nos exercícios anteriores. Só pegar lá a soma dos produtos menos os reagentes, a reação está ali, é um mol de cada uma das espécies, ó, um mol de amônia mais um mol de HCl, produzindo um mol de cloreto de amônio. Só fazer os cálculos, as somas, que nós temos aí um ΔH de menos 176 kJ. Também molezinha, se você entendeu o anterior. Se não entendeu, faz pergunta lá no chat, manda sua pergunta, a gente faz mais um vídeo adicional ou até mesmo um áudio para vocês entenderem ou as dúvidas que acabarem ficando. Ok? E a segunda pergunta, que é a letra B, que ele pediu se a reação é exotérmica ou endotérmica. Essa reação aqui é exotérmica, já que o ΔH deu negativo. E a última reação pedia para você fazer aí o cálculo da energia térmica, ou seja, a entalpia, variação de entalpia na reação de produção exatamente da amônia, que é aquela pergunta que eu fiz lá. Nós temos aqui o valor já da entalpia de formação dela, então aqui na verdade nós estamos calculando exatamente essa entalpia de formação. N2 mais 3H2, o nitrogênio e o hidrogênio estão no estado padrão, então eu tenho aí exatamente o processo de produção da amônia a partir
dos reagentes no estado padrão, logo eu tenho aqui o valor que eu vou obter aqui é exatamente a entalpia padrão de formação da amônia. Então, para fazer o cálculo novamente, nós vamos olhar o rompimento e a formação de ligações. Então, eu tenho um rompimento lá no reagente de 1 mol de uma ligação nitrogênio tripla nitrogênio, N2 é a ligação tripla, né? Mais 3 mol de uma ligação hidrogênio-hidrogênio. Isso dá um valor total de mais 2.240 kJ positivos, né? E no produto a formação de 2 mols de 3 ligações nitrogênio-hidrogênio. São 2 mols, são 3 ligações, então tem que multiplicar o 2 pelo 3, eu tenho 6 mols de ligação no total. Então 6 vezes menos 390 kJ, que é a energia de ligação dada, como é negativo, dá 2.340 negativos, já que eu tenho a formação das ligações, eu tenho aí os produtos sendo analisados. Depois é só somar os dois valores, eu tenho menos 100 kJ. Só que o exercício, olha o que ele pede lá. Qual o valor da energia térmica em kJ por mol de amônia? Só que olha só, kJ por mol de amônia ele pede. E aqui na reação eu tenho a produção de 2 amônias. Logo, para mim ter aqui o valor por mol, eu sei que 2 mols eu tenho menos 100 kJ, então em 1 mol eu vou ter 50 kJ por mol. Esse aqui, então, é o valor da entalpia padrão de formação da amônia. Ah, professor, mas no slide... Opa, aqui está faltando um menos. Tem que ter um menos aqui na frente. Não posso colocar o resultado porque eu estou mudando completamente o valor. Só corrigindo aqui, é 50 kJ negativos, o processo é um processo exotérmico. Ah, professor, mas no slide anterior já tinha na tabela aquele valor, esse valor era 46. Essa diferença em valores tabelados é comum, valores 2, 4, tá? A gente encontra essa diferença exatamente porque a gente está trabalhando com valores didáticos, né? Mas na ciência, no caso, utiliza-se valores tabelados que são aceitos, esses chamados handbooks, que traz todas essas tabelas de informações termodinâmicas com outros valores que são importantes na ciência química, tá? Então, essa diferença aí 2 para 4 é uma coisa comum nessas tabelas, quando se fala em tabelas didáticas. E por último, pessoal, essa última parte aqui é um exercício que vocês têm que fazer adicional. Ele é bem simples, é um gráfico, e vocês vão ter que, olhando para o gráfico aqui, determinar a variação da entalpia da reação de combustão do SO2. O combustão do SO2 é exatamente a sua reação com oxigênio, e o produto é o SO3. Então é só analisar o gráfico aqui, que bem de boa vocês encontram aí o valor da variação da entalpia, que vai ser o valor da entalpia de reação de combustão do SO2, ok? Tiverem dúvidas, qualquer coisa é só perguntar, beleza? Obrigado, espero que esse vídeo tenha conseguido deixar um pouquinho mais curto, porque o outro ficou bem longo, né, pessoal? Valeu, até mais!